voltadas para o controle dos resíduos industriais e para a minimização dos impactos e riscos que isso pode trazer, tanto para o ambiente de trabalho, como para o trabalhador que está exposto, né? Então, inicialmente, assim, bem rapidamente, a NR25, ela é uma NR bem tranquila de ser trabalhada. Geralmente você vai trabalhar com o setor do meio ambiente e juntos, né, enquanto faz o gerenciamento dos resíduos sólidos, analisando a geração, a destinação, você também vai controlando aí as questões dos riscos existentes no ambiente de trabalho devido ao manejo com os resíduos industriais. Então, antes de eu falar da NR25, é importante a gente entender então o que é resíduo. Então, os resíduos, eles são sobras que são resultantes aí das atividades produzidas na indústria, nas atividades comerciais, domésticas, da agricultura. Então, tudo que o ser humano faz, elabora, desenvolve, gera um resíduo. E esse resíduo, ele está aí livre no nosso ambiente e cabe a nós, né, os seres humanos, a destinar corretamente ou a eliminar corretamente esse resíduo da face da nossa indústria e do nosso ambiente. Bom, então assim, o que eu tenho que pensar em primeiro lugar? Que a palavra lixo, a partir de agora, ela não existe mais, né? Antes se usava muito a palavra lixo, e a palavra lixo significava que aquele material ele se tornava inútil, que ele não tinha mais uso, que ele só devia ser descartado. Pois é, agora, com a substituição da palavra lixo por resíduo, nós temos sim os resíduos que devem ser apenas descartados, né, eliminados, como os resíduos perigosos, mas também nós temos aí os resíduos não perigosos que podem ser trabalhados muito ainda, né, dentro do processo industrial e que hoje são uma estratégia aí de ecologia aplicada aí na parte produtiva e econômica da nossa sociedade comercial. Bom, então o resíduo ele é todo aquele material que sobra dentro de algum processo que você realizou no seu dia a dia, tá? Ou no trabalho ou na sua casa. Bom, o que eu tenho que saber sobre resíduos? Em primeiro lugar, eu tenho que saber que o resíduo ele tem uma origem e que ele recebe uma nomenclatura devido à origem de onde foi gerado. Então, nós temos os resíduos domiciliares, os resíduos comerciais, o resíduo industrial, o resíduo público que vem de varrição, limpeza de praças e ruas e serviço de catatreco, essas coisas, sabe? Nós também temos os serviços de saúde, portos, aeroportos e terminais ferroviários, a agricultura e a construção civil. Então, de acordo com o lugar onde esse resíduo foi gerado, ele recebe uma nomenclatura de origem. Então, quando a gente pergunta qual é a origem desse resíduo, eu estou perguntando aonde esse resíduo foi gerado, da onde ele veio. Ele veio de uma casa, ele veio de um comércio, né, de um shopping, ele veio de uma indústria, ele veio da agricultura, da onde foi que veio esse resíduo, tá? E aí a gente vai, então, trabalhar com... Essa é uma das nomenclaturas que a gente usa aí para trabalhar com resíduos, mas ela não é a única. É legal a gente estudar também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, porque lá ela traz essa classificação por origem, mas ela também traz outras classificações, tá? Então, a gente tem que pensar que o resíduo ele não é classificado apenas pela origem, mas a origem faz parte de um processo de caracterização do resíduo. Outra coisa que a gente usa para fazer a caracterização desse resíduo, né, para saber informações desse resíduo, é olhar a composição desse resíduo. Esse resíduo, ele é um resíduo orgânico que foi encontrado com características naturais, de origem natural, né? Aqueles que são perecíveis, que se degradam, que estragam, vindo da natureza, ou ele é um resíduo inorgânico, que são aqueles mais resistentes, geralmente industriais, produzidos pelo homem e que aí tem uma durabilidade enorme. Então, quando eu falo de composição, eu estou perguntando se esse resíduo ele é orgânico ou inorgânico.
Exemplos de resíduos inorgânicos, nós temos aí restos de alimentos para as indústrias alimentícias. Nessa foto aí também tem a cama do frango, que é de granja, tem madeira, tem o bagaço da cana. Então, assim, resíduos orgânicos são sempre aqueles que têm a sua característica natural, tá? E os inorgânicos são aqueles produzidos pelo homem. Então, o ferro, as placas de metais, o cavaco metálico, a garrafa de água, a embalagem, então o óleo, né? Então, assim, esses produtos, eles sempre foram aí produzidos pelo homem, por isso ele se chama inorgânico. Outra coisa que é legal a gente resgatar é que quando eu uso esse conceito, quando eu vou trabalhar dentro da caracterização, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, veja, até agora nós aprendemos que o lixo não é mais lixo, é um resíduo, e que o resíduo, ele precisa ser observado e analisado para a gente conhecer esse resíduo e saber o que vai fazer com ele. O resíduo, então, se a gente considerar a origem dele, ele vai ter várias origens, e aí a gente precisa olhar a composição entre orgânico e inorgânico, tá? Basicamente, nós vamos falar aqui nessas aulas de resíduos sólidos. Por que resíduos sólidos? Porque os resíduos sólidos na indústria são os que têm mais contato com os trabalhadores, tá? Porque o manejo do resíduo sólido é aquele onde o trabalhador está mais em contato com o produto, é aquele onde o trabalhador está mais exposto continuamente, tá? E nós vamos trabalhar nos resíduos industriais porque faz parte da NR25. Então, para a NR25, resíduos industriais são aqueles restos, né, vindos das atividades produtivas realizadas na indústria. E eles podem ser resíduos atmosféricos, que são gases, né? Os efluentes químicos ou biológicos, que são os líquidos provenientes aí do processo produtivo, e os resíduos sólidos, que são as embalagens e os materiais solidificados. Por que é importante se trabalhar com os resíduos industriais? Porque eles podem causar riscos de acidente, risco químico, biológico, e se eles forem manejados da forma incorreta, eles vão acabar interferindo tanto na qualidade ambiental dessa empresa, dessa indústria e da região onde essa indústria está inserida, assim como também na saúde dos colaboradores e das comunidades em geral, né? Então aqui eu pus um exemplo de resíduos industriais: escória, cinza, lodo de estação de tratamento de água ou esgoto, óleos utilizados, resíduos ácidos, alcalinos, plástico, papel, madeira. Então todo resíduo que é gerado dentro de um processo produtivo industrial, ele é considerado resíduo industrial. Gente, é assim, ó, eu sei que dá um medinho quando começa esse conteúdo, porque parece que é um conteúdo específico de meio ambiente, mas não é não, tá? Por quê? Porque saber com que resíduo você está lidando dentro da tua empresa é extremamente importante para que você conheça os riscos que esse resíduo possa trazer para você e para o seu trabalhador, né? Então, assim, trabalhar com o controle da geração desses materiais dentro da tua empresa é extremamente importante para que você minimize o maior possível risco ligado a resíduos dentro da empresa. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, em resíduo, então nós já falamos de origem e já falamos de composição. Agora nós vamos falar sobre classificação, né? Os resíduos industriais sólidos, eles podem ser divididos em perigosos, que são aqueles que apresentam características de periculosidade, inflamabilidade, são corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos, tá? Que podem aí trazer um perigo iminente aí ao seu trabalhador, tá? Então, o manejo incorreto desses resíduos dentro da tua empresa, ou o teu trabalhador que maneja esses resíduos errado, e a exposição contínua, porque ele não vai manejar uma vez na vida, ele vai manejar sempre esse resíduo, pode aí trazer uma alteração significativa para a saúde desse trabalhador ou para a qualidade ambiental da empresa e da própria região que está ali inserido. Então, por isso é importante lidar com os resíduos de acordo com as leis. Quais leis estão aplicadas para resíduos perigosos? A NR25, que são os resíduos industriais do lado trabalhista, e do lado ambiental a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305/2010, né?
E também temos a ABNT, que são as classificações e as padronizações de processos a ser trabalhado aí com resíduo perigoso. Nós também temos, se pegarmos os resíduos perigosos que vêm de serviço de saúde, nós também temos aí a questão da vigilância sanitária, tá? Que também tem leis aí em cima da movimentação desse resíduo dentro do ambiente do trabalho. Bom, então, quando a gente tem um resíduo perigoso, classe 1, a lei coloca que ou ele deve ser disposto em aterro industrial específico, de forma específica, ou ele deve ser enviado para incineração, né, para ser queimado. O importante é que resíduo perigoso deve ser eliminado, tá? Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos ver que vai ter a diferença entre descarte e eliminação, que é a disposição. Então, resíduo perigoso não dá para se trabalhar com ele, tá, gente? Tem que ser eliminado. Existem alguns processos hoje que dá para recuperar alguns tipos de resíduos perigosos. Então, existem recuperadoras que trabalham com separação de ácido, de produtos alcalinos, e algumas empresas que trabalham com a separação dos produtos químicos que vem dentro da lâmpada fluorescente, mas na maioria dos casos ainda é a eliminação, ok? Aí nós temos então os resíduos perigosos classe 1 e nós temos os resíduos não perigosos, que é o classe 2. Os resíduos não perigosos, ou classe 2, são todos aqueles resíduos que não se enquadram na categoria de perigosos. Então, geralmente, eles são caracterizados como domésticos ou resíduo comum, tá? Que aí vem os recicláveis, os orgânicos, alimentícios, tá? Resíduo de banheiro, que aí não, teoricamente, não causa o perigo que um resíduo industrial perigoso possa causar, tá? Mas isso não quer dizer que manejado da forma correta, ele não possa causar problemas sérios, porque ele pode sim. Então, os resíduos não perigosos, classe 2, eles são divididos numa subclassificação, que é o classe 2A, chamado de não inertes, e o classe 2B, que é chamado de inerte. O que é esse não inerte e inerte? Inércia significa estar paralisado, né? Estar parado. Quando a gente fala assim que os resíduos classe 2A são resíduos não inertes, significa que são resíduos que não ficam paralisados no solo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que são resíduos que vão se movimentar quando eu dispensar esse resíduo no solo. Os resíduos classe 2B são resíduos inertes, são aqueles que ficam paralisados no solo quando forem descartados, ok? Então, olha, nós vamos abrir agora. Então, os resíduos não perigosos, classe 2A, que são os não inertes. Então, qual é a característica de um resíduo não perigoso, classe 2A, não inerte? Ele é um resíduo que apresenta ou degradabilidade, ou biodegradabilidade, ou ele é solúvel, tá? Então, ele vai apodrecer. E se esse produto vai apodrecer ou vai solubilizar, ele vai gerar o quê? Chorume. E aí que está o risco desse tipo de resíduo. Se ele gera chorume, eu posso contaminar o meu trabalhador com esse chorume, eu posso contaminar o solo do meu ambiente com esse chorume, tá? Então, apesar de ser um resíduo não perigoso, mas ele tem sim uma certa atenção e preocupação sobre os processos que estão aí ligados às suas características, ok? Então, podem apresentar risco sim de contaminação aos ambientes e aos trabalhadores, tá? Mas não como um resíduo perigoso, por exemplo, do serviço de saúde. Os resíduos não perigosos, classe 2B, que são os inertes, ó, eles são aqueles que não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas. Ou seja, ele não vai degradar, ele não vai estragar, ele não vai dissolver, ele vai ficar sem alteração até o período que ele demorar para se desintegrar. É o caso, por exemplo, do plástico. Quantos anos demora para degradar uma garrafinha de plástico, né? 500 anos. Então, esse resíduo ele foi inerte durante 500 anos, tá? Então, assim, inércia é isso para resíduo, tá? É quando ele não se movimenta após o seu descarte. Então, esses resíduos, eles não geram chorume, mas eles podem sim gerar riscos, né? Porque a contaminação que o resíduo não perigoso classe 2B traz é a contaminação física. Ou seja, eu tenho lugares cheios de lixo,
Lixo não, desculpa, resíduo, né? Cheios de resíduos descartados erroneamente, errados, né? Então, assim, eu tenho rio com sofá dentro, material de construção, eu tenho áreas cheias de resíduo jogado em cima, ferro velho, treco, essas coisas. E tudo isso também vai causando uma certa contaminação física aí nesse ambiente. Sem contar que esse tipo de situação possa vir a causar risco de acidentes. Por quê? Porque você pode ter um desmoronamento de uma pilha de um resíduo. Você pode ter esse resíduo como casa de animais peçonhentos. Você pode ter, por exemplo, o acúmulo de água e a geração de dengue. Então, assim, você pode ter riscos, sim, associados aos resíduos não perigosos, tá? E aí, então, de acordo com a legislação, esses resíduos inertes devem ser descartados em aterros sanitários. A jogada legal que tem aqui é que muitas cidades já têm o seu ecoponto. Os ecopontos, eles são lugares onde você pode levar o seu resíduo gerado e descartar lá, né, para que você não descarte no lugar errado. O que precisa ficar claro na cabeça de vocês é que ecoponto não serve para resíduo perigoso. Ponto. E por que eu tenho que levar até o ecoponto? Porque fui eu que gerei o resíduo. O resíduo é um filho, gente. Eu gerei, eu resolvo, tá? Eu crio. Então, assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também coloca que a obrigação e a oneração, ou seja, os gastos ligados a esse resíduo, são de responsabilidade do gerador, né, da pessoa que gerou esse resíduo. Então, é importante que eu conheça o meu resíduo para saber o que fazer com ele. Porque tem processos que serão realizados com o meu resíduo que não são custosos, mas tem processos que são. Então, por exemplo, enviar o meu resíduo reciclável para uma cooperativa de reciclagem de catadores não tem custo. Mas eu ter que enviar o meu resíduo perigoso para incineração tem, né? Eles estão sobre a mesma lei, mas com condições diferentes. Então, assim, e se eu fizer errado, eu ainda posso ser autuado por estar em desconformidade com a lei. Então, é muito importante eu tomar muito cuidado com isso também, ok? Então, assim, como que eu sei, então, Geise, que tipo de manejo eu tenho que lidar com o meu resíduo? Como que eu sei o que eu tenho que fazer com o meu resíduo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha empresa é identificar: tem geração de resíduo? Sim, ponto. Primeiro ponto. Segundo, que tipo de resíduos eu tenho? Eu não sei. Então, a gente vai precisar saber que tipo de resíduos eu tenho gerado na minha empresa. E para eu saber o tipo de resíduos que eu tenho gerado na minha empresa, eu preciso fazer a caracterização dos resíduos sólidos que são gerados na minha empresa. O que significa fazer a caracterização? É caracterizar um resíduo sólido, é dar característica para esse resíduo, tá? É fazer uma análise descritiva, descrever as características desse resíduo, para eu poder conhecer quais são as potencialidades, periculosidades, quais são os tipos de riscos que podem ser aí evidenciados a partir da exposição com esse resíduo, ok? E como que eu faço essa caracterização? Essa caracterização ela vai ser realizada através da observação. Existem resíduos que não dá para observar e falar, é isso. Aí a gente vai ter que mandar para o laboratório, mas aí vocês vão ter que estar enquadrado num outro tipo de ABNT para fazer a amostragem de resíduos, tá? Aqui o caso é mais para observação. Então vamos lá, eu vou observar o meu resíduo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber qual é a origem do meu resíduo, onde ele foi gerado. Não caiam no erro de achar que o resíduo gerado dentro da cozinha, por exemplo, da indústria, é um resíduo doméstico, porque ele não é, porque ele foi gerado dentro de uma indústria, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a origem desse resíduo. A segunda coisa que eu tenho que saber é qual a composição, é orgânico ou inorgânico? Qual é a descrição desse resíduo? Que material que é composto, que compõe o meu resíduo? Ele está em qual estado físico? Ele é sólido, é líquido ou gasoso? Ele tem cor e odor? Se tem cor e odor, essa cor e esse odor está alterado? Porque se tiver alterado, ele pode indicar contaminação, né?
esse resíduo, ele é uma mistura pura, homogênea, ou ele é heterogêneo? E principalmente, aonde ele está enquadrado. Se é qual classificação ele está enquadrado dentro da NBR 10.004 de 2004. Ou ele é classe 1 ou ele é classe 2. Se for classe 2, ou ele é classe 2A ou classe 2B. Tá? Existem casos que para fazer todo esse processo de caracterização é importante enviar amostras desse resíduo para o laboratório. Mas isso quem faz é a parte de meio ambiente. Tá? Aí você pode pegar as informações com o setor de meio ambiente para fazer todo esse processo. A partir do momento que eu sei a caracterização dos meus resíduos, eu sei o que fazer. Então, se eu sei caracterizar o meu resíduo, eu tenho uma ideia do que fazer com ele depois de que eu identifiquei a sua geração. Aí aqui eu coloquei um exemplo, olha, caracterização de resíduos. Então, olha, o entulho de construção, né? A origem desse entulho é da construção civil, né? Porque é um resíduo de construção civil. Então, ele é grupo A. Onde eu achei esse grupo A? Gente, dentro lá, né, das origens de resíduo, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós também vamos encontrar uma outra caracterização de resíduos, que é por grupos. E assim, também tem uma subclassificação dentro de cada grupo. A construção civil, ela tem uma subclassificação de 4 grupos de resíduos que vieram aí da construção civil. E esse tipo de resíduo que nós estamos vendo aí na figura, ele faz parte do grupo A. E aí lá no grupo A está escrito o que fazer com esse resíduo, que geralmente é enviar para o ecoponto, tá? Ou para reutilização. Então olha lá, origem, construção civil, grupo A. Composição, é um material inorgânico. Qual é a descrição do resíduo? Cacos de tijolos e placas de cimento endurecido. Estado físico, sólido. Tem cor e odor característico? Olha, eu tô pelo computador, mas eu tenho certeza que pela foto que eu tô vendo aqui não tem, porque eu não vejo manchas, né? Mas eu posso aí dar a ideia de que não tem odor, que a cor e o odor são característicos desses tipos de resíduos. Por quê? Porque aí eu tô falando que não tá alterada a qualidade desse resíduo. Aí eu tô falando para vocês que ele tem uma composição heterogênea, porque ele tem tanto o tijolo como a placa de cimento endurecido. E principalmente que ele está lá dentro da classificação 2B, porque ele é um resíduo não perigoso inerte. Então, a partir desse momento que eu sei o que é esse resíduo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação de quais são os tipos de risco que esse resíduo vai trazer para o meu ambiente de trabalho e também para o meu trabalhador que está exposto a esse tipo de resíduo. Tá? Lembrando que o trabalhador ele sempre vai estar exposto continuamente. Então, assim, aí a partir da avaliação desse resíduo, né, dessa análise, dessa caracterização, eu também vou saber que tipo de EPI usar quando o trabalhador for chegar perto desse resíduo. Né? Eu vou saber que tipo de proteção que tem que usar, que tipo de instrumento ele vai usar, que tipo de treinamento eu tenho que desenvolver. Então, identificar a geração do resíduo é o primeiro passo. E o segundo passo mais importante do trabalho com resíduos sólidos dentro da NR25 é a caracterização desse resíduo. Lembrando que, uma vez caracterizado errado, todo o seu processo que você vai planejar em cima disso depois também vai dar errado. Bom, então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco do manejo, né? Uma vez que eu já sei que tipo de resíduo eu tenho, então agora eu vou manejar esse resíduo dentro da minha empresa conforme tanto as leis ambientais como as leis aplicadas a esse tipo de resíduo dentro da minha empresa. Olá, seja bem-vindo, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto da última aula, que é a parte de resíduos e NR25. Então, na outra aula, a gente conheceu o que é a palavra resíduo. Nós conhecemos os tipos de resíduo de acordo com a sua origem, com a sua composição e com a sua classificação, né? Então, nós vimos aí que, basicamente, nós temos resíduos classe 1 e classe 2, perigosos e não perigosos. Então, a partir do momento que eu caracterizei o meu resíduo, o que eu tenho que fazer agora? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, esse mapa mental, né? Então, eu tenho geração do resíduo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o acompanhamento do resíduo e análise do resíduo gerado.
Então, o que, que é o acompanhamento do resíduo? É fazer aquela análise diária, aquele levantamento de dados diário, o que gerou, quanto gerou, o que, que saiu para destinação, para onde foi, que tipo de destinação, o que foi para descarte, né, eliminação, que tipo de resíduo gera, em que processo. Então aqui a gente usa muitas planilhas e um checklist, né? Usa muito essas ferramentas administrativas. E a análise do resíduo gerado nada mais é do que realizar a caracterização. Então, ó, parou na onde a gente, né, chegou no final da aula passada. Então, tem uma geração de resíduo, ponto. Fiz a minha análise do resíduo, já sei que tipo de resíduo que é, né? Estou acompanhando a geração diária do meu resíduo. E agora, se for classe 1, que é perigoso, eu tenho que pensar como eu vou fazer a coleta seletiva na fonte dessa geração, né? Porque é um resíduo perigoso, então eu tenho que coletar na fonte onde gera. Quando a gente fala coleta na fonte, nós estamos falando aí do lugar específico aonde gera esse resíduo, né? Qual é o processo específico do setor, qual é a máquina específica, tem que pensar ali aonde está saindo esse resíduo. Eu preciso de coletores específicos, tem que pensar nisso. Aí depois vai vir o acondicionamento, qual a estrutura para acondicionar esse tipo de resíduo perigoso? Como eu vou armazenar temporariamente esse resíduo perigoso? Como eu vou transportar esse resíduo perigoso e como eu vou enviar, né? Para onde eu vou enviar para eliminação? Eu vou enviar para aterro, coprocessamento, incineração. Então esse é o pensamento de manejo com resíduo perigoso. E se o meu resíduo não for perigoso, for classe 2, né? Aí eu vou pensar, como que eu vou fazer essa coleta seletiva? Na fonte ou no setor? Como que eu vou acondicionar e armazenar esses resíduos não perigosos coletados? Em caçamba, em bag, container? Como que vai ser esse transporte desse resíduo? Eu vou destinar para os 3 R's, que é recuperação, reutilização ou reciclagem, ou vou destinar para eliminação, que é a disposição final no aterro sanitário, né? O que, que eu vou fazer com esses tipos de resíduo? Então, quando a gente faz essas perguntas, nós estamos falando da questão de manejo com resíduos sólidos. Minha gente, manejo com resíduos sólidos, assim, ao mesmo tempo que é complexo, é muito interessante esse trabalho. Por quê? Porque é nessa atividade de manejo com resíduos sólidos que você, técnico de segurança do trabalho, vai ter que empenhar a sua análise de risco, né? Vai ter que empenhar aí o seu controle de risco. Bom, então o manejo com resíduos de sólidos, ele nada mais é do tipo assim, tem um resíduo, e daí? Então agora eu tenho que acompanhar a geração do resíduo. Eu tenho que fazer uma análise desse resíduo gerado. Então, na análise do resíduo gerado, eu tenho uma caracterização do resíduo gerado, a classificação do resíduo gerado e a quantificação, que é a pesagem. Isso é extremamente importante, tá? Aí, depois que eu analisei, eu vou realizar a coleta desse resíduo sólido gerado. Aí eu tenho que pensar, vai ser uma coleta seletiva, não seletiva? Vai ser na fonte geradora? Vai ser no setor? Como que vai ser essa coleta? Vai ser uma coleta interna, para depois a coleta externa? Vai ser a coleta externa direto? Como que vai ser tudo isso? Aí depois que eu coletei esse resíduo, eu tenho que pensar como que eu vou guardar esse resíduo, como eu vou acondicionar esse resíduo. Cada tipo de resíduo existe um tipo específico de acondicionamento. Aí eu acondicionei, mas eu tenho que armazenar até o dia da coleta. E aí, como é que faz? Como que eu vou armazenar esse resíduo? Tá, armazenei. Como que eu vou transportar esse resíduo para onde ele tem que ir? Né? E aí, por final, para onde o resíduo tem que ir? É destinação ou disposição? Então, quando a gente fala de manejo, nós estamos falando aí do trabalho das etapas de processo de gerenciamento que são realizadas aí com resíduo sólido dentro da tua empresa. Detalhe, eu não preciso ser de meio ambiente para fazer isso, tá? Qualquer pessoa pode trabalhar nesse processo. É óbvio que eu preciso ter conhecimento na parte de resíduos para fazer todo esse processo de gerenciamento, mas na maioria dos casos quem trabalha com esse tipo de processo são trabalhadores comuns, tá? E aí eles têm uma ajuda do pessoal do meio ambiente e muitas vezes até do segurança do trabalho, ok? Então vamos lá, acompanhamento da geração dos resíduos sólidos. O que é a fase de acompanhamento da geração dos resíduos sólidos? É a fase de levantamento de dados diários sobre a geração e o manejo dos resíduos sólidos na empresa. Então vai ajudar a conhecer os pontos de geração de resíduo. Então assim,
Qual máquina, qual setor, qual processo que gera o resíduo? Se eu conheço os pontos de geração do resíduo, eu conheço as áreas de risco, né, que tem aí. Aí vai me ajudar a conhecer quais são os tipos de resíduos que são gerados. Se eu sei o tipo de resíduo que é gerado, eu sei quem são os agentes causadores do risco que eu estou fazendo a análise, né? Eu posso trabalhar aí também na identificação das prioridades de ação. Então, qual é a área mais prioritária? Aonde está a prioridade de se trabalhar com a NR25 dentro dessa questão de resíduos na empresa? Então, através do acompanhamento da geração dos resíduos sólidos, eu vou identificar qual é a maior geração do resíduo mais perigoso e vou trabalhar aí como prioridade. E aí eu vou planejar as ações a serem desenvolvidas na empresa com base no acompanhamento da geração dos resíduos sólidos e na caracterização dos resíduos que eu tenho dentro da empresa, ok? O acompanhamento ele deve ser realizado por meio de documentos físicos ou digitais, o que a empresa preferir. Geralmente são planilhas, mas tem que ser bem preenchido corretamente e documentado, tá? Para que você possa cumprir com algumas finalidades específicas, tanto de certificação de ISO, como de legislação, ok? Lembre-se sempre que uma boa documentação de seus dados é sinal de que você tem um processo de gerenciamento eficiente. Então, aqui está um modelo de planilha, né, que a gente pode usar para acompanhar a geração de resíduos. Então, está lá o NR25, controle de resíduos sólidos industriais, planilha de geração e manejo. O nome da empresa, CNPJ, endereço, data de acompanhamento, responsável pelo acompanhamento e setor analisado. Então aqui ele pergunta assim, ó, tipo de resíduo, código, descrição do resíduo gerado e manejado, qual é a classe desse resíduo, qual é o setor ou processo de geração que ele foi gerado, qual a quantidade, ele está em que unidade de medida, quilo, litros, metros, como ele foi acondicionado, como ele foi armazenado, quem vai transportar ele e para onde, que tipo de destino à disposição. Gente, o que vocês precisam ter em mente? É assim, quando eu mostro isso, os alunos eles piram na batatinha. Para quem não é do meio ambiente, tá? Tem um documento que é a Resolução CONAMA 313, que ela traz, ela é um documento sobre o preenchimento do inventário de resíduos sólidos, que na verdade você pode utilizar isso para o seu processo de gerenciamento de risco também, porque nada mais é do que uma planilha, um levantamento. E no anexo dessa resolução tem lá uma listagem de todos os resíduos existentes nas indústrias do Brasil, tá? E essa listagem tem um código, e é esse código que é usado em todo o processo de sistema de resíduos no Brasil. Então o que eu falo para os alunos que eles ficam assim meio tensos, Faz o registro do seu resíduo no seu processo já de acordo com os códigos para você não ter que ficar mudando, Então você pega a listagem, não precisa usar a resolução CONAMA, usa o anexo onde tem os códigos, e aí você usa os códigos que está lá na resolução CONAMA para colocar aí na listagem, tá? E aí lá na resolução CONAMA você vai achar, se é perigoso, se não é perigoso, qual a descrição, o código do resíduo, e também lá vai ter o código do acondicionamento e do armazenamento. Então assim, procura sempre preencher dentro dos códigos que já são utilizados pelos sistemas das legislações, porque aí fica mais fácil se você precisar enviar documentação para os órgãos competentes, ok? Então vamos lá, Vamos falar sobre o manejo. A outra parte do manejo é a coleta interna dos resíduos sólidos. Gente, coleta interna é aquela que a empresa faz, tá? Não aquelas que vem uma empresa de fora e retira os resíduos de dentro da tua empresa. A coleta interna, então, dos resíduos sólidos é aquela que a própria empresa faz dos seus próprios resíduos. Então, é o recolhimento dos resíduos gerados dos setores industriais durante os processos produtivos, tá? Ela pode ser uma coleta seletiva, que é aquela separada de acordo com as características do resíduo. Então, vai ter uma lixeira para plástico, uma lixeira para vidro, uma lixeira para papelão, tá? Isso significa coleta seletiva, tá? Ou ela pode ser uma coleta mista, que é aquela que tem, tipo, a lixeira recicláveis e orgânicos, tá? E aí, não tem separação de produto. Ou pode ser aquelas mista mesmo, de verdade,
que não tem nem separação, só tem uma lixeira. Essa não é muito eficiente não, tá? Hoje se usa muito a coleta seletiva, e aí o que você pode fazer para diminuir, se você não tem muito espaço para pôr as estruturas das lixeiras, você pode pôr entre recicláveis e não recicláveis, né? E orgânicos talvez, dependendo do setor. Bom, deve ser realizado, essa coleta interna dos resíduos sólidos deve ser realizada diariamente, tá? Então tem que limpar, esvaziar as lixeiras diariamente, de forma organizada e planejada com as capacidades das estruturas, das lixeiras que você tem, né? E da geração existente na empresa. Na hora de comprar a lixeira, de projetar as lixeiras, é importante pensar na geração existente do resíduo. Porque senão você tem que fazer o processo de retirada, né? De limpeza mais vezes. E aí a gente tem que pensar aonde, TST? No profissional que está fazendo essa limpeza, né? Então assim, esse profissional que está, né, em contato direto, exposto direto a esse tipo de resíduo. Tá? Então é para isso que serve a NR25, para pensar sobre o contato do trabalhador dentro da empresa, na sua rotina, exposto ao resíduo. Bom, a coleta interna ela também deve ser realizada de acordo com a classificação dos resíduos gerados, né? Porque uma coleta errada ela pode ser um ato inseguro para a qualidade do ambiente de trabalho e também para o trabalhador que está exposto. Imagina se eu juntar, né? Resíduo perigoso com não perigoso. Aí ficou tudo perigoso, né? Então, assim, tem um jeito certo. Imagina se eu coletar de qualquer jeito um resíduo pérfuro cortante, né? Um resíduo de contaminação biológica. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a coleta interna e ela tem que ser adequada de acordo com a minha ideia que eu tenho. Ideia não, né? De acordo com a caracterização que eu tenho aí do resíduo. Ok? Então aqui, ó, tem várias fotos, resíduos perigosos, né, resíduos tóxicos. Então, assim, eu tenho que sempre lembrar em conta o tamanho da geração de resíduos que eu tenho e o tipo de resíduo que eu tenho para fazer a coleta interna, ok? Outro ponto que eu tenho que prestar atenção dentro do meu manejo é que depois que eu coletei, eu tenho que fazer o que com esse resíduo? Eu tenho que acondicionar, ou seja, eu tenho que guardar esse resíduo, né? E assim, como que eu vou guardar? Depende, gente. Cada tipo de resíduo tem um tipo de acondicionamento diferente, tá? Então a gente tem que ver, em primeiro lugar, se é resíduo perigoso, se não é. Se for um resíduo perigoso, que tipo de periculosidade esse resíduo tem para poder aí tá fazendo o acondicionamento. Então ele fala assim, ó, que o acondicionamento ele é uma contenção temporária de resíduos em áreas autorizadas pelo órgão de controle ambiental à espera da retirada, né, do transporte. Então eu tenho que atender as condições básicas de segurança que a gente tem estabelecido aí por lei para poder fazer esse acondicionamento. Cada tipo de resíduo tem um tipo de acondicionamento diferente, tá? Olha lá, para fazer acondicionamento de resíduos perigosos, eu vou tomar como base a NBR 12.235 de 92. Por quê? Porque nessa NBR ela traz as condições que eu tenho que seguir para fazer o acondicionamento aí dos meus resíduos perigosos classe 1. Nenhum resíduo perigoso pode ser armazenado sem análise prévia de suas propriedades, viu, gente? Então assim, eu vou armazenar uma bombona de ácido, de produto líquido ácido. Ok, eu tenho que fazer uma análise química para saber o que é esse ácido. Quais são as características, concentração, reação, para saber se a hora que eu tirar ele do acondicionamento e do transporte, ele não foi alterado na minha área onde ele ficou acondicionado e transportado, e para saber se ele não causou nenhum vazamento, nenhuma contaminação, tá? Precisamos pensar muito bem disso. Mas eu adianto aí para vocês que o acondicionamento e armazenamento de resíduos sólidos classe 1 perigosos, geralmente ele deve ser realizado em container, tambores, tanques com vedação, tá?
ou a granel aí em ambientes que sejam sinalizados, arejados e extremamente preparados para receber esse tipo de resíduo. Ó, aí tá uns exemplos, né, de acondicionamento de resíduos. Aqui tem umas dicas de procedimento de acondicionamento para resíduos químicos líquidos, né, para ser colocado em bombona, e aí depois essa bombona ela é lacrada. O acondicionamento e o armazenamento de resíduos sólidos classe 2, que são os não perigosos, não inertes e inertes, ele vai seguir a NBR 11.174 de 90, e essa NBR ela coloca que o local para armazenar os resíduos classe 2A e 2B devem ser aprovados pela CETESB antes, tá? Então, assim, a área onde eu vou acondicionar e depois, posteriormente, armazenar esse resíduo, ela deve ser aprovada por lei. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Se esse resíduo vai gerar chorume, se esse resíduo vai ter uma contaminação, se vai gerar odor. Então, assim, é esse tipo de condições que a gente tem que pensar, tá? Nós nunca devemos armazenar no mesmo lugar resíduo classe 1 e resíduo classe 2. Porque aí o classe 2 passa a ser classe 1 também, né? Ele acaba sendo contaminado e aí fica tudo perigoso. Então, se você tinha 1 kg de resíduo perigoso e colocou 9 kg de resíduo não perigoso junto, agora você tem 10 kg de resíduo perigoso, né? E vai ficar, e o preço para você regularizar 1 kg de resíduo perigoso é uma coisa, para regularizar 10 quilos é outra. Então, assim, o armazenamento de resíduos classe 2, que é os não perigosos, não inertes e inertes, ele pode ser realizado em containers ou tambores, big bags, tanques ou a granel, tá? Tudo aí dependendo das características. Aí ele coloca assim, que na execução e operação do local de armazenamento dos resíduos sólidos, classe 2A e 2B, devem ser considerados aspectos relativos a isolamento, sinalização, acesso à área, medidas de controle de poluição, treinamento do pessoal, segurança da instalação, tá? A gente vai falar sobre isso agora na área de armazenamento. Então, ó, tá vendo? O acondicionamento dos resíduos não perigosos, eles são um pouco menos complexos do que o armazenamento de resíduos perigosos. Quando a gente fala de armazenamento de resíduos sólidos, nós estamos falando de fui lá, coletei, guardei, né, ou no container, ou na sacola, e aí esse container, essa sacola tem que ficar num lugar esperando para ser retirado pela empresa de transporte. Então, isso é armazenamento, tá? Então, assim, o armazenamento, ele tem que ser diferente entre classe 1 e classe 2. A classe 1, o armazenamento dos resíduos classe 1, ele vai seguir a BNT 12.235, como eu já falei. E o armazenamento do classe 2 vai seguir a NBR 11.174. O armazenamento dos resíduos perigosos deve ser feito para preservar a quantidade, a qualidade do resíduo perigoso, tá? E esse resíduo, como eu já disse, vai ser guardado nesse ambiente, em containers, tambores, tanques ou a granel. É óbvio que se eu tiver um resíduo que só pode ser guardado em container, por exemplo, ele não pode ser armazenado dentro de um lugar como esse, a não ser que esse abrigo seja enorme, tá? Então, assim, os meus lugares de armazenamento de resíduo tem que ser muito bem projetado de acordo com o tipo de classificação de resíduo que eu estou gerando e a quantidade que eu tenho que armazenar. Porque às vezes o meu armazenamento não é de um dia para o outro. Às vezes o meu armazenamento é de um mês para o outro, né? Então aí eu tenho que pensar um pouco nessa questão. Toda vez que eu falar de armazenamento, eu estou falando de áreas de abrigo, tá? Ou ele pode ser um abrigo, olha esse de resíduos químicos, ou ele pode ser um abrigo comum, né? Um abrigo aberto para resíduos não perigosos, inertes, por exemplo, ou ele pode ser um abrigo aqui, ó, extremamente complexo e controlado por causa dos resíduos perigosos. O que a gente tem que lembrar é que todo lugar que vai armazenar
resíduo, ele deve ser coberto, ele deve ter piso, ventilação, ele deve ter uma iluminação própria. Se for armazenar resíduo perigoso, tem que ter separação da área de resíduo perigoso da área de resíduo comum. Tem que, se for ter resíduo químico, olha só, tem que ter aí os EPIs para usar lá dentro do abrigo, tem que ter os instrumentos de controle ambientais, né, o EPC também, e também tem que ter algumas estruturas de proteção e correção de risco, ok? É extremamente importante trabalharmos com os profissionais que atuam dentro dessas áreas, porque eles estão extremamente expostos a riscos aí que a gente pode, dependendo do tipo de risco, podem até chegar aí a ser extremamente prejudiciais ou até mesmo fatais, ok? Então, uma vez que eu coletei, acondicionei e armazenei, agora é a hora do quê? De transportar esse resíduo sólido. É claro que assim como o acondicionamento e o armazenamento, o transporte também tem as suas características específicas devido ao tipo de resíduo. O resíduo perigoso, ele tem um transporte mais específico do que o resíduo não perigoso, tá? E aí a gente tem que entender que a função de coletar os resíduos no local onde são gerados e transportá-los até uma destinação, muitas vezes é da empresa que você está contratando para quê? Para fazer essa destinação ou a eliminação do seu resíduo. Às vezes eles já vêm com esse serviço também de transporte, tá? Então, quem deve correr atrás disso é sempre a empresa que está gerando o resíduo, ok? Então são vocês. Se você está gerando o resíduo, você tem que correr atrás disso. Então, o sistema de existem vários tipos de sistema de coleta e um deles é o sistema de coleta e transporte misto, né? Que os resíduos são coletados no local onde é gerado, misturado dentro de um veículo transportador para depois seguirem até uma destinação ou disposição final. Por exemplo, caminhão de lixo do resíduo doméstico, tá? Então ele coleta vários resíduos, tudo junto, e depois ele manda tudo para o mesmo destino. É óbvio que isso só pode acontecer se todos os resíduos que forem coletados são iguais e vão para o mesmo destino, tá? E aí a gente tem, então, o sistema de coleta seletiva, que é quando os resíduos são coletados de forma separada, de acordo com o tipo de resíduo. Tá? Então eu tenho na minha empresa uma cooperativa que vem pegar os papelões, depois eu tenho numa empresa uma empresa que pega as lâmpadas, então eu tenho vários tipos de coletas diferenciados para cada tipo de resíduo. O que é importante vocês saberem, né, que ligado aqui a transporte, que para realizar o transporte, a destinação e a disposição final dos resíduos de interesse ambiental e especialmente perigosos, a empresa ela tem que ter o CADRE e tem que estar com os registros em dia, tá? O CADRE é uma licença ambiental para poder manejar os resíduos sólidos e você também tem que ter essa licença ambiental aí de manejo de resíduos de interesse ambiental e resíduos perigosos. Geise, como que eu sei que o meu resíduo ele é de interesse ambiental ou resíduo perigoso? Eu vou entrar no site da CETESB e vou olhar lá na lista que tem dos resíduos perigosos ou de interesse ambiental. Então aqui ele vem falando de várias estruturas, várias colocações sobre como deve ser o transporte terrestre de resíduos sólidos, tá? Uma disposição geral. Aqui a gente vai seguir, para transportar, a gente vai seguir a NBR 13.221. Então ela vai colocar sobre o tipo de caminhão, olha, então aqui transporte de resíduos, se for um resíduo químico, né, líquido, ele vai ser transportado de caminhão-tanque, aí tem que ter as sinalizações no caminhão. Se for um resíduo de construção civil, pode ser caçamba, né? Que se for do grupo A, por exemplo. Se for um resíduo de serviço de saúde, tem que ser aqueles caminhõezinhos fechados. Então, assim, dependendo do tipo de resíduo que você vai ter, você tem um tipo de procedimento especial, tá? Inclusive, se a gente estiver falando aí também de logística reversa, tá? Então, aqui são outros tipos de caminhões aí mais específico para transporte de resíduos mais perigosos e complexos, ok? Então, é importante a gente sempre estar de acordo com isso. Por quê? Porque a questão aqui não é só ambiental,
né? Não é só proteção do meio ambiente, mas é proteger o ambiente da empresa que está, onde está tendo esse resíduo, e principalmente o meu trabalhador que está diretamente ligado com esse resíduo, né? Então, assim, é esse que é o perigo da questão dos resíduos. É por isso que a NR25 é tão importante. E aí, para finalizar, né, então, essa parte de manejo, entra aquela questão, né, destinação final e disposição final, né? Qual é a diferença? A destinação final, ela é a destinação dos resíduos gerados no processo produtivo. Então, a destinação é quando o resíduo, ele ainda tem um retrabalho. Então, eu posso reutilizar, reciclar, fazer compostagem, recuperar, coprocessar, aproveitamento energético, tá? Então, assim, é quando eu posso mandar para a cooperativa de reciclagem, queima de biomassa, coprocessamento de borracha, comércio de resíduo. Então, quando esse resíduo não for extremamente perigoso, eu posso dar uma destinação final para ele, que é uma outra, né, um outro uso. Agora, quando o meu resíduo ele é perigoso, e aí ele é transformado em rejeito, ou seja, não tem outra condição para uso, ele deve ser eliminado. E aí como que ele pode ser eliminado? Né? Que é a disposição final, final da linha para esse resíduo, né? Aí são os aterros sanitários, aterro industrial, classe 1 e classe 2, né? Perigosos e não perigosos, mas que vem da indústria, e também os incineradores, ok? Então esse aí é o fim da linha aí para o nosso resíduo. É o fim da nossa parte de manejo, praticamente dito, dos nossos resíduos. Então, destinação final dos resíduos industriais, né, que é um tratamento dos resíduos. A gente vai ter para os resíduos comuns, aterro sanitário, compostagem, reciclagem, coprocessamento. O coprocessamento é queimar o resíduo dentro dos fornos de cimento, de apuração de cimento. Eles aproveitam como combustível energético, tá? O resíduo infectante, ele deve ser ou autoclavado ou incinerado. No Brasil, a autoclavagem é muito caro, tá? Então eles incineram logo de uma vez. E aí depois as cinzas, elas são dispostas num aterro industrial, classe 1, tá? E os resíduos químicos que podem ir para o aterro industrial, podem ir para processamento e incineração. Tem que tomar muito cuidado com a incineração para produto químico. É óbvio que eu não vou incinerar, né, produto explosivo, nem reativo, né? Então eu tenho que pensar muito bem nessas características. Aqui a disposição final dos rejeitos industriais, que os rejeitos comuns, sanitários e cozinhas, vão então para o aterro sanitário, né, porque eles são pegos pela coleta da prefeitura. Os rejeitos infectantes ou vão ser autoclavados ou incinerados. E os rejeitos químicos vão ir para aterro industrial, disposição com terceiros, que são aquelas empresas que passam retirando para eliminar, né, e a incineração. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, que a partir do momento que eu tenho a identificação da geração do resíduo na minha empresa, eu tenho que pensar como eu vou trabalhar com esse resíduo na empresa e garantir a qualidade do ambiente e garantir a qualidade e segurança para o trabalhador que está na linha direta de trabalho com esse resíduo. Tá? É essa a questão da NR25. Só que para fazer NR25 eu tenho que entender um pouco de resíduos, que foi o que nós vimos agora.